Oi, a semana está começando, segunda-feira de manhã, dia 2 de dezembro, último mês do ano de 2019. Pois é, eu passei o fim de semana ouvindo muitas reclamações de colegas, de pessoas da chamada classe artística, sobre as substituições que o Jair Bolsonaro fez nas presidências da Biblioteca Nacional e da Fundação Nacional de Artes, a Funarte. Essas substituições foram sacramentadas no Diário Oficial de hoje. Com a saída da presidente Helena Severo, que colocou o cargo à disposição na sexta-feira, Rafael Alves da Silva assume a Biblioteca Nacional. De acordo com o jornal o Globo, ele é seguidor do guru dos bolsonaristas, o horoscopista do Jornal da Tarde dos Velhos Tempos, Olavo de Carvalho. Para a Funarte, o nomeado é o músico Dante Henrique Mantovani, que substituirá Miguel Proença, exonerado no último dia 4, então já está há bastante tempo exonerado. Eu quero dizer o seguinte, eu sou adversário, sou crítico feroz de aparelhamento de órgãos públicos por partidos políticos ou por ideologias que mandam nesse partido. Então, eu não posso aplaudir de pé a nomeação de duas pessoas que eu simplesmente, desculpe a minha ignorância, não sei quem são. O que eu sei é que, primeiro, a esquerda aparelha os órgãos públicos de financiamento da cultura desde a ditadura. Sim, senhor. Esse senhor Celso Amorim, que vive lá em Genebra fazendo propaganda contra o Brasil, contra mim, contra você, contra todos os brasileiros, que nós somos todos interessados no empreendimento chamado Brasil. Não interessa comandado por quem, na verdade, as primeiras vítimas dos erros de quem comanda somos nós e os primeiros beneficiários, ou melhor, os últimos beneficiários dos acertos de quem comanda somos nós. O senhor Celso Amorim foi presidente da Embrafilme. Em matéria de Embrafilme, para você que está me vendo aqui e não tem muito conhecimento do meu currículo, eu quero dizer que eu sempre defendi o que foi feito no governo Collor pelo secretário de Cultura, o grande cineasta paraibano Ipojuca Pontes, irmão do famoso Paulo Pontes, autor de Gota d'Água, e diretor de grandes filmes como o documentário Homens do Caranguejo, como o filme com Pelé e a Teresa Raquel, de quem ele é viúva, e como outros filmes que ele dirigiu que são de grande importância cultural na história do cinema brasileiro. Sabe o que o Ipojuca fez? Fechou a Embrafilme. Era o que tinha que ser feito. O cinema brasileiro tem que viver do mercado, da bilheteria, tem que viver dos prêmios que ganhar no exterior pela qualidade do seu trabalho. Já está provado que a Embrafilme cevou e enriqueceu muitos potentados da chamada cultura de esquerda, né? O produtor Luiz Carlos Barreto, cujo filho acaba de morrer, que dirigiu o filme sobre o Lula, e levou um bom dinheiro de empresas e também financiamentos públicos. Então, eu sou a favor do que o Ipojuca fez, mas nem o Collor prestigiou o Ipojuca. Diante das críticas dessa turma que controla o dinheiro que sai do Estado para o bolso deles, o Collor não suportou a pressão dessa gente e demitiu o Ipojuca, né? Mandou o Ipojuca para ser adido cultural na Embaixada da Argentina e está aí o Ipojuca. Nomeou um favorito do Olavo de Carvalho, pior para ele. Isso é uma responsabilidade do Bolsonaro. Quem acha que o Olavo de Carvalho levou algum voto para ele nos 57 milhões e mais de 700 mil votos que ele teve no segundo turno para massacrar o Lula, representado pelo Guilherme Haddad, é ele. Então ele nomeia quem ele quer. Agora, sou contra esse aparelhamento, da mesma forma que fui contra e combati o aparelhamento da esquerda desde o tempo da ditadura militar, desde Celso Amorim, protegido e apoiado pela senhora Amália Lucy, filha do ditador Ernesto Geisel. Pois bem, então essa é a minha posição a respeito. Quero dizer que o Ipojuca está aí, dando sopa, né, mas não faz parte de nenhuma patota.
apenas é um homem corajoso que fez o que devia ser feito, mas logo depois foi reconstruído para poder continuar pagando o uísque escocês, os vinhos de 3 prêmios da patota da alta cultura nacional, que cobra dinheiro público através da Lei Rouanet, porque a Lei Rouanet é incentivo à cultura, ou seja, renúncia fiscal, é dinheiro meu e seu, que uma empresa deixa de pagar um imposto para ser beneficiada, e só Deus sabe como faz uso disso, né? Bom, dentro ainda dessa história que eu comecei na sexta-feira, aliás, no sábado, e continuei ontem, dessa emenda da Gleisi Hoffmann, que está sendo apoiada pelo Bolsonaro para facilitar a entrega de dinheiro de emenda de deputado direto para prefeito, tirando fora os ministérios, o governo federal e o TCU, eu quero dizer que há um exemplo de que não é só o governo que faz isso não, hein? Eu vou aqui citar, sabe quem? Sabe quem? O líder do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo. O líder do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo, é claro que é do PSDB, o partido do governador João Dória Júnior. Pois bem, o senhor Carlão Carlão Pignatari, o nome do Baby Pignatari, aquele boêmio dos velhos tempos da família Matarazzo, né? Beneficiou uma empresa da qual é acionista e prejudicou um laboratório público estadual que integra o Hospital das Clínicas. Com a mudança na política estadual de medicamentos, a lei praticamente impediu o governo de vender um sofisticado produto hospitalar para entidades filantrópicas e assim eliminou o principal concorrente da companhia, da qual o Carlão tem R$ 625.600 em ações, a Indústria Brasileira de Farmoquímicos, com sede em São José do Rio Preto. Bom, é isso aí. Ontem eu falei para vocês que quando essas emendas e leis são feitas, os beneficiados são sempre os autores da lei, os legisladores, nunca os eleitores, nunca os cidadãos. O Ricardo Brandt e o Fausto Macedo, do Estadão, publicaram uma entrevista do Pedro Gebran Neto. O Pedro Gebran Neto é o relator da Lava Jato e foi o relator da nova confirmação da sentença de primeira instância da juíza Gabriela Hart a respeito das falcatruas de Luiz Inácio Lula da Silva, desta vez em torno de um sítio, o sítio Santa Bárbara, em Atibaia. O Gebran é uma pessoa muito simples, muito direta. Os votos do TRF4 são sempre votos muito técnicos, sem apelo para pirotecnia, nem para grandes citações poemáticas e filosóficas, né? E ele disse uma coisa muito simples: o TRF4 não afrontou o STF. A defesa do Lula, todos os advogados da OAB e tal, olha aí, o STF afrontou porque o STF decidiu que o juiz, na primeira instância, deve dar preferência aos delatados, ou seja, os réus delatores têm de falar antes dos réus delatados, que teria que ter um prazo maior. É uma decisão afrontosa. Essa sim afronta a Constituição, que garante a igualdade de todos perante a lei e cria duas classes de réu, né? O réu de quem o STF gosta e o réu de quem o STF não gosta. Pois bem, o TRF4 não afrontou. É simplesmente que há uma figura no direito que proíbe o advogado de desistir de alguma coisa ou pedir alguma coisa que não seja antes da sentença. Foi o caso dos advogados do Lula, o Pedro Gebran lembra isso, eles não pediram esse privilégio ao juiz, o juiz não podia adivinhar, né? O juiz não tem aquele dom da profecia dos ministros do Supremo, estou falando isso ironicamente. Tampouco há contaminação ideológica dos julgadores, disse Gebran. A respeito de outra questão em que o TRF4 e o STF divergem, há um artigo brilhante hoje no Estadão do professor Carlos Alberto de Franco, na página 2, avança a prisão após a segunda instância. No artigo ele mostra que o mapa de apoio
volta à jurisprudência da possibilidade de começar a cumprir pena depois de condenação na segunda instância, está crescendo num placar que o Estadão está fazendo. E, além disso, ele cita a informação do ministro Luiz Fux de que há muitos processos prescrevendo por causa dessa decisão. E aí o Carlos Alberto termina o artigo dizendo: como disse um bom amigo, não há democracia sem justiça. E não há justiça se reina a impunidade. O Supremo Tribunal Federal pode consumar o maior golpe que a democracia brasileira poderia receber. A derrubada da condenação em segunda instância consagra a justiça que privilegia os ricos e pune os pobres. Recursos infinitos custam dinheiro. Na prática, compram a impunidade. A paciência da sociedade está no limite. A legítima revolta contra a corrupção, a delinquência e os privilégios não terminará. Pressione o seu senador, pressione o seu deputado. Isso é exercer a democracia e fazer valer a democracia. Hoje, no café da manhã, comentei com a Isabel a respeito dessa questão dessa discussão sobre jogo de azar. Eu não sou contra nem a favor, eu achei ridículo o Dutra proibir cassinos no Brasil. Afinal, o governo hoje banca um jogo de azar, que é a loteria, que é o jogo mais desigual do que qualquer bingo, de qualquer cassino. É um jogo em que o governo leva a parte do leão e ainda tem a chance de roubar entre os premiados, né? Por que é que só o governo pode bancar jogo de azar, ficando com o prêmio quase todo e dando a possibilidade de seus favoritos furtarem, né? E agora, para terminar mesmo, eu quero dizer que ontem eu falei do absurdo, da preguiça, da vagabundagem do Ministério Público e da Polícia Militar de São Paulo em relação a essa coisa de jogo de uma torcida só, como foi ontem a vitória 3-1 do Flamengo sobre o Palmeiras no Allianz Parque. Nessa vitória, vários torcedores do Palmeiras, revoltados, quebraram cadeiras e jogaram no campo. Ou seja, o Ministério Público e a polícia não acabam com o vandalismo, proibindo duas torcidas no estádio e quebrando uma tradição antiga do futebol. Futebol é um jogo jogado entre dois times e tem que haver torcida dos dois lados. Ou o Ministério Público acaba com isso, ou a CBF tem a obrigação de proteger os clubes e dizer o seguinte: todo jogo tem que ter a torcida do mandante e a torcida do visitante. Ora bolas, o Palmeiras teve direito a lugares no Maracanã, por que é que o Flamengo não tinha direito a lugares no Allianz Parque? O resultado foi esse. Vândalos palmeirenses, que derrubaram o técnico Mano Menezes, o segundo técnico do Palmeiras que o Flamengo derruba nesse campeonato, o que também mostra por que é que o Palmeiras não foi campeão, essa derrubada de técnicos em sequência. Os vândalos do Palmeiras vão criar problemas para o próprio Palmeiras, porque se houver justiça no Superior Tribunal, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o Palmeiras vai perder vários mandos de campo, se houver justiça ainda no futebol. Bom, direto ao assunto, em pé, e só a verdade nos salvará.